Ei, geek, beleza? Então parece que Brie Larson, que todos nós conhecemos como a Capitã Marvel, provavelmente deixou de fazer parte do MCU, de acordo com relatórios do Insider. Brie Larson não quer mais interpretar a Capitã Marvel no futuro devido à reação de alguns fãs tóxicos. Isso apenas segue a tendência moderna geral de Hollywood de culpar os fãs por tudo. Sempre que as pessoas não gostam de você ou do seu filme, você apenas os chama de tóxicos, ou pior. Há muitos termos desagradáveis que os fãs têm sido chamados pelos estúdios e celebridades só porque eles não gostaram de algo que o estúdio ou a celebridade fez ou disse. Quando as pessoas criticam os aspectos acordados do filme As Marvels, a resposta da diretora Nia da Costa também foi apenas começar a insultar essas pessoas como tóxicas, racistas, sexistas, homofóbicas, machista e que não aceita a mulher sendo protagonista que incomodam o macho opressor. Este se tornou seu novo método. Em vez de dar uma resposta normal, eles apenas insultam a pessoa que os criticou e pensam que é isso. Eles acham que lidaram bem com a situação, embora esta seja a maneira mais patética e estúpida pela qual você poderia reagir às críticas, especialmente se você faz parte de um projeto tão grande que muitas pessoas nem se preocupam em até mesmo chamar os fãs de tóxicos como Brie Larson e Nia da Costa fizeram. É por si só descartar, porque um fã é alguém que obviamente se preocupa com a obra. Caso contrário, ele ou ela não seria fã se não se importasse muito. Eles não seriam chamados de fãs, mas de consumidor. Fã investe muito mais nesses filmes e se preocupa muito mais com eles. E quando um fã ousa defender a franquia que eles amam e criticam coisas que eles não gostam, isso não é toxicidade, isso é paixão. Esses não são fãs tóxicos, esses são fãs apaixonados. Alguém que entendeu isso foi Henry Cavill, ao contrário de Brie Larson ou Nia da Costa. Ele defendeu os fãs quando eles eram atacados, até mesmo por aqueles que ousaram criticá-lo nesta entrevista para o programa da Netflix The Witcher. Ele defende os fãs e disse que é direito deles ter qualquer opinião que queiram ter a algo realmente interessante com esse personagem, que eu acho fascinante, que é que ele realmente quer apenas fazer a coisa certa. Mas onde quer que ele vá, seja uma nova cidade ou um novo bar, as pessoas simplesmente o incomodam e o criticam. Apesar do fato de ele ter grandes intenções, eu estou curioso para saber se isso é comparável a esse tipo de mundo, essa cultura de fandom tóxico, como se você fizesse um filme, especialmente se você fizesse um filme de super-herói, como se você tivesse grandes intenções, mas eles sempre serão um grupo pequeno, mas vocal, de pessoas que eles... Isso pode ser meio tóxico, eu entendo o que você está dizendo, mas quando se trata de fãs, é um direito dos fãs terem qualquer opinião que queiram e as pessoas vão ficar chateadas, especialmente quando você está falando sobre livros ou jogos, porque você nunca será a pessoa exata que eles tinham em mente ou que jogaram em The Witcher. Por exemplo, não considero isso necessariamente tóxico, apenas considero isso apaixonado. Essa é uma ótima resposta de entrevista de Henry Cavill. Ele entende que os fãs não são tóxicos, mas que são apenas apaixonados e que os fãs têm o direito de ter opiniões e que não devem ser desprezados só porque ousaram receber críticas. Ele próprio deixou a série The Witcher porque ele mesmo era um grande fã dos jogos e dos livros da franquia como um todo, e quando percebeu que os produtores estavam arruinando a franquia da qual ele é fã, ele simplesmente deixou o show, e enquanto seus colegas de elenco o defendiam nos corredores da produção, algumas pessoas também tentaram arruinar a imagem de Henry Cavill, o chamando-o de sexista e de fã tóxico. Em geral, chamar os fãs de tóxicos quando ousam proteger a franquia que amam e ousam denunciar aspectos que não gostam é ridículo, e pessoas que chamam fãs que são delirantes ou não percebem que é por causa dos fãs que eles têm um emprego em primeiro lugar e que por causa desses fãs eles podem fazer ou estrelar um filme, é isso que Brie Larson e Nia da Costa não entendem. Segundo eles, um fã é apenas alguém que está feliz com tudo o que acontece com a franquia, quando isso é completamente errado. Essas celebridades não se importam com a franquia da Marvel, tanto quanto os fãs da Marvel. Eles só se importam com a fama e o dinheiro. É por isso que Brie Larson agora pensa em desistir do papel de Capitã Marvel. Ela não é apaixonada por esse papel, mas ficará feliz em passar para outros projetos, desde que consiga seu dinheiro. Nia da Costa, a diretora de As Marvels, até deixou a produção do filme meses antes de terminar para ir trabalhar em um filme diferente. Ela apenas pegou seu dinheiro.
fez o mínimo e foi embora. As duas não são apaixonados pelos personagens da Marvel ou por essa franquia que é tão importante para muitas pessoas no mundo todo. São os fãs que se preocupam com esse tipo de coisa, e eles insultar os fãs e chamá-los de tóxicos, quando na realidade eles não são os tóxicos. Atacar os fãs nunca é algo que você deve fazer, pois é dos fãs que você depende, e adivinhe o que aconteceu com a Marvel. Um projeto e uma equipe que não respeitou a propriedade e sua base de fãs. O que acontece quando a equipe por trás do projeto cria algo que eles próprios e suas pequenas bolhas gostariam de ver, é algo que a grande maioria dos fãs não estaria interessada em assistir. Foi isso que eles criaram com as Marvels, e com isso, as Marvels quebraram o recorde de menor fim de semana de abertura do MCU de todos os tempos, com apenas 47 milhões de dólares, o início mais fraco da história do MCU, e não apenas seu fim de semana de estreia, foi um grande fracasso, mas continua com ele também tendo a pior primeira segunda-feira que qualquer filme do MCU já teve, faturando apenas 2,4 milhões. Essa é de longe a pior segunda-feira da Marvel. É aparente que os fãs não estão muito felizes com as Marvels, ninguém quer ver, e a maioria das poucas pessoas que foram e viram até agora não gostaram muito, com muitos até chamando-o de o pior filme do MCU até agora. E isso é uma afirmação e tanto, considerando que houve alguns filmes ruins, especialmente nos últimos anos, onde o MCU realmente começou a declinar em todas as áreas. Mas as Marvels é definitivamente o maior fracasso da Marvel de todos os tempos, até mesmo um dos maiores fracassos de toda a história do cinema. Então definitivamente provou ser uma boa ideia de Brie Larson e da diretora insultar os fãs, e Brie Larson, agora arrepende de querer deixar o papel de Capitã Marvel. Parece que ela está tentando salvar sua carreira de ser destruída pelo MCU, que como um todo está entrando em colapso neste ponto, com o filme mais recente da Marvel também sendo seu ponto mais baixo. Mas eu realmente estaria interessado em sua opinião sobre Brie Larson, pensando em desistir do papel de Capitã Marvel, e seus pensamentos sobre as Marvels você já viu? Você verá? Ou não? E por que você acha que a Marvel está falhando tanto? Compartilhe seu pensamento no comente abaixo e curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse e para não perder nenhuma atualização futura que com certeza virá além dessa. Obrigado por assistir e nos vemos novamente no próximo vídeo.